Fala pessoal, tudo bem? Mais um vídeo aqui para o canal, meu nome é Charleston. Vamos falar um pouquinho sobre alguns questionamentos que foram feitos a mim por alguns colegas. Me questionaram por que eu escrevi o livro O Senhor de Feras e também o que me levou a começar a escrever. E é realmente uma pergunta bem válida. Vamos falar sobre isso? Vamos lá! Então, primeiro a gente tem que voltar até 2012. Foi quando eu comecei a escrever O Senhor de Feras. Como é que funcionou? Eu gostava muito de histórias, eu consumia séries, filmes, eu gostava de conversar com os senhores que sentavam na calçada e falavam as coisas da vida. E gostava muito das mentiras que os meus tios contavam sobre o tempo deles no garimpo. Em essência, eu gostava de histórias, eu me sentia muito vivo com elas. Em 2012, eu assistindo filmes, séries, eu constatei que eu sempre conseguia prever falas e acontecimentos nas séries. Foi o que eu pensei, eu sei como as histórias funcionam, posso criar a minha. Foi o que eu comecei a fazer. Peguei uma folhinha A4, comecei a desenhar e fiz um mapa. Meio pouco, mas fiz. Então foi o mapa de Diófilo. E eu pensei que ali deveria ocorrer alguma história grandiosa, alguma busca de alguma coisa que fizesse um protagonista se aprimorar. Ou ele mudar como pessoa, ou pelo menos a visão dele de mundo. E aí eu criei o Felipe Guarmefes e a sua busca por vingança. E aqui chega um ponto muito interessante e que diferencia um pouco alguns autores. Existem autores que pegam uma história, uma narrativa, fazem bem estruturado como ela vai acontecer, quem são os personagens, todo o enredo, e depois eles criam um mapa que seja extremamente funcional para aquela história. Isso é muito bom, organiza bem a história, organiza bem a funcionalidade do mapa. Eu, por outro lado, acredito que essa não é a melhor forma de criar um mapa. E, claro, são visões diferentes, não quer dizer que uma está errada ou não, só quero dar meu ponto de vista. Foi o que eu fiz na época e o que eu vou continuar a fazer em todas as minhas histórias. Eu crio o meu mapa, eu crio toda aquela base geográfica e depois a história é posta em cima dele. Porque é isso que acontece na realidade. O nosso mundo, ele está aí há muito tempo. Ele já viu várias histórias. Então, eu acredito que quando o mundo ele está lá antes da história chegar, mesmo que ele não seja tão funcional, ele é mais orgânico, ele é mais factível, porque o mundo já está lá, ele já existe, as histórias é que se adequam e acontecem no meio daquele mundo. Isso eu acho muito bacana. Então, eu comecei a escrita do Senhor de Feras assim e continuarei trabalhando assim o tempo todo. O que é que isso faz, pelo menos na minha forma de escrita? Existem aqueles escritores que deixam muito fixo o que eles querem que ocorra. E como é o mundo, como são os personagens, o seu futuro, o seu passado. E para mim as coisas acontecem de forma muito natural, enquanto eu estou no transe da escrita, que realmente eu entro quase em transe. Como é que eu costumo fazer? Qual é o meu ritual que eu mais gosto? Um sábado ou um domingo, um dia calmo, um dia ensolarado ou chuvoso, tanto faz. Eu fico próximo de uma janela iluminada, eu abro meu computador, eu ligo um ventilador quando está muito quente e começo a escrever. Boto uma musiquinha de fundo sem fala, apenas com a parte instrumental e sigo. Então, enquanto eu vou imaginando as cenas, os personagens que vão surgindo, eles vão sendo não criados por mim, mas eles vão se apresentando a mim. Isso eu acho muito bacana. Eu não sinto como se eu estivesse inventando nada. Eu sinto como se eu estivesse descobrindo. Então, nesse mundo que já existe, nesse mapa que já está posto, quando surge a necessidade de um novo personagem, ou quando um personagem que eu já apresentei é aprofundado, eu não estou criando ele. Eu estou conhecendo ele. Eu começo a colocar as palavras no papel e elas vêm como uma cascata por elas mesmas. E as imagens e ideias de quem aquele personagem é ou do que ele faz também. É como se eu estivesse descobrindo a vida, como eu estivesse descobrindo o histórico, a cultura, a economia, a geopolítica daquela vivência daquele personagem ou daquela região que ele vem, ou daquele mundo como um todo. Então é como se eu estivesse descobrindo muito mais que se eu estivesse criando. E a ideia de fazer o mapa antes de fazer a história é muito forte para que esse sentimento venha a mim. Então eu saio de mim mesmo nesse transe da escrita e permito que o personagem fale através de mim.
eu saio de mim mesmo e falo em nome de outro. E eu acho que esse é o sentimento. É isso que eu busco na minha escrita. E é isso que me estimulou a escrever, a criar histórias. E é um sentimento muito prazeroso, vocês não têm ideia. A gente vive em nome de outros. Bom, então é isso, não é? Na escrita eu busco vivenciar os vícios e os prazeres de cada indivíduo, de cada personagem que se apresenta a mim. E isso me estimula a continuar escrevendo mais e mais. Se vocês quiserem conhecer um pouco mais sobre o livro O Senhor de Feras, eu vou deixar aqui embaixo um link que vai disponibilizar os 13 primeiros capítulos do livro, para que vocês possam ler. Além disso, se você quiser adquirir o seu exemplar impresso, eu vou deixar o link da loja virtual, vocês podem fazer o pedido, eu encaminho para o seu endereço normalmente. Se você não tiver um recurso financeiro para a compra do livro impresso, mas ainda tiver interesse no livro, tem a versão digital, tem ela no site e na Amazon, se você quiser a aquisição na Amazon também. Por último, se você tiver o Kindle ilimitado, o livro está lá gratuitamente para sua leitura. Vamos lá conhecer? Então é isso, espero que tenham gostado do vídeo. Grande abraço. Tchau.